Ó, vocês não se inscreveram ainda nesse canal, então se inscreva aí, toca o sininho, comenta, curte e compartilha, para que todo mundo tenha o mesmo conteúdo que você, aprenda mais. E aí você me ajuda, eu te ajudo. E vamos aprender hoje mais sobre, sabe o quê? A palavra de Deus. Vamos nos alimentar espiritualmente e crescer em Deus verdadeiramente? Então vamos lá. Roda a vinheta! Ó, vocês já ouviram falar, ou ouviram, ou já te disseram esse texto aqui. Tá lá em Efésios 3, 20. Olha só, vamos ler. Vou ler para vocês e vocês acompanham aí. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vocês já ouviram falar sobre esse texto? Então, esse texto aqui, a gente fica assim, poxa, Deus dá mais do que pedimos ou pensamos? Aquelas bênçãos, poxa, então eu vou orar mais, eu vou buscar mais? Mas aí você vê, quando você olha aqui, é o final do versículo. É um dos últimos versículos do capítulo. E Paulo, ele ora aqui, novamente, aí você vê aqui, ó, em versículo 14. Vamos lá? Efésios 3, 14 a 21. Você me acompanha? Tá assim. Por esta causa, me ponho de joelho diante do Pai, que quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a altura, a largura, o comprimento e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre, não só aquela época, mas para todos sempre. Amém. Olha, 5 pontos que você vê nesse texto aqui. Vamos lá? Eu vou mostrar o primeiro. Lá no versículo 14 já diz assim, ó: me ponho de joelho. Então, o primeiro é joelho no chão, em oração. Então, a primeira coisa não é, poxa, eu vou pedir a Deus e Ele vai dar tudo o que pedimos. Não. Primeira coisa é o quê? A gente se prostrar, a gente ter um momento a sós com Deus lá, de joelho no chão, diante do Pai. E você e Deus, aquele a sós com Deus poderosamente, lá no joelhinho no chão, lá, orando. A segunda coisa que se pontua aqui é o seguinte: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. E aí, além de você estar de joelho no chão, clamando ao Senhor por você, pela sua vida espiritual, perdão dos pecados, arrependimento, o que você tiver, porque ele é o seu melhor amigo e você pode contar o quê? Desabafar tudo que você passou, a dificuldade, mas aí você vai e ora por toda a sua família, tanto aqui na terra que o Senhor Deus te dá de sangue, quanto também a família cristã. Onde você estiver, que tenha pessoas cultuando a Cristo Jesus como Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme a palavra do Senhor Jesus Cristo, então você é irmão dele. Então você tem que orar por esse irmão. E você não deve ficar de mal com seu irmão. Ore por aquele irmão que você tem aquela dificuldade de lidar, aquela dificuldade de falar, caramba,
Eu falo, só que ele sempre me dá um fora, ele sempre me olha torto. Ele tem uma coisa comigo, acho que ele não vai com a minha cara. Mas aí você tá orando por ele? Então, esse é o segundo. Agora, o terceiro, qual que é? Você sabia que o terceiro já é a parte de que você deve você orou pela sua família, você orou pelos irmãos em Cristo, aquelas pessoas que andam ao seu redor, pelo seu próximo, e aí você conseguiu se liberar perdão, se arrepender dos seus pecados, você já está ali com Deus. A partir daí que você faz isso para se fortalecer em Cristo. Porque a riqueza não é desse mundo que você vai fortalecer, mas sim a riqueza da glória do Senhor Jesus Cristo na tua vida. Né? Porque quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito, as coisas ruins que estão dentro de nós saem e o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele se possui em nós, ele está dentro de nós. E quando a gente alimenta a carne, a gente vai apagando cada vez mais o nosso lado que está lá com o Espírito Santo de Deus. Agora, se a gente alimenta o Espírito Santo de Deus, aí não tem ansiedade que nos abala. Tem a ansiedade está ali, a raiva está ali, as nossas fraquezas continuam ali. Mas o Espírito Santo de Deus está fortalecido dentro de nós. E aí o que acontece? As coisas você não se abala, não se abala. Fortalecidos mediante com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Então, você vai fortalecer o seu interior através do Espírito Santo de Deus que habita na sua vida. Simples assim. Então, esse foi a terceira parte que nesse texto diz, tão rico. O quarto passo que você vê aí, a quarta coisa que você vê aí é o seguinte, que a partir daí você já orou, você já entregou sua família aqui na terra de sangue e a família em Cristo Jesus, que ele dá, que é a família grande, enorme, né? O irmão que você está tendo dificuldade lá. Depois que você orou, você clamou ao Senhor por ele, fortaleceu o seu espírito dentro de você com o poder mediante, e o seu homem interior está sendo fortalecido no espírito, e a ansiedade, a raiva não dá problema. Sabe o que acontece? A partir daí, habita Cristo dentro de você. Olha isso. O Espírito Santo de Deus, Cristo, no vosso coração, através da fé, né? Pela fé. Aí, detalhe, nada vai te abalar, sabe por quê? Porque vai estar arraigado, alicerçado em amor, na fé, na longanimidade, na paciência, na mansidão, na temperança. O dom do Espírito e Jesus. Deus não é amor? Então, o amor vai habitar em você. A paz, ele não é o príncipe da paz, então a paz vai habitar em você. É através disso que você recebe a paz, é através disso que você tem aquela alegria. Você se sente completa, não precisa de marido, não precisa de namorado, não precisa de amigo, não precisa de viagem, não precisa de dinheiro, não precisa nada disso, de mulheres, não precisa nada disso. O que você precisa realmente é Jesus Cristo dentro do seu coração, porque aí você vai ver o poder de Deus através disso. E pode ter certeza que todas as forças malignas não vão mais te abater, porque você está fortalecido, você está blindado pelo Espírito Santo de Deus. E nada vai te fazer parar. Então, essa é a quarta. Tão poderosa, mas também tão essencial e muito boa para você entender. Receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por que será aceitar Jesus como Senhor e Salvador, orar e tal? Para você começar a compreender, a partir daí você vai começar a compreender essas dúvidas todas que você tem espirituais em relação a Deus, em relação ao mundo, em relação ao passado, o presente, o futuro, essas medo da morte, tudo isso, você vai começar aqui, ó, nesse período aqui, ó, a fim de poder descompreender com todos os santos
Ou seja, sabe o que é santo? Não é perfeito. Santo é separados para Deus. Então, são todos aqueles que são separados para Deus. Se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador Jesus Cristo hoje, por exemplo, você vai começar a ter isso, entendeu? E aí vai se tornar um santo. E aí, ó, você vai saber qual é a altura, a profundidade, o comprimento, a largura, tudo. Por quê? Porque você não vai ver só aquilo que tá ali, ó. Você não vai ver, você vai ver além. Você vai começar a ver além. É por isso que ele fala no último ali, mais do que pedimos ou pensamos. Você nem pensa naquilo, mas os seus olhos, ó, estavam assim fechados, começam a abrir, você vai entender. Você vai compreender. E aí vai. Ele fala assim, através disso, aí você vai ver o amor de Cristo em você. Você vai ver, começar a ver o agir de Deus na tua vida. Você vai ver, você vai senti-lo presente ali com você. Mesmo que as dificuldades, a dor esteja ali, porque o sol e a chuva vêm para todos. Se não fosse assim, a tempestade não só viesse para certas pessoas, Deus não seria justo. A doença vem para todos. Por quê? Porque veio o pecado no mundo. Não culpe a Deus sobre isso, porque às vezes, se não fosse assim, Deus não seria justo. Não, Deus não tem acepção de pessoas. Então, sendo cristão ou não, sendo criança, adulto, todos nós recebemos dores, alegrias, felicidades. Todos nós recebemos sol e chuva, tempestade, dia nublado. Nós temos o verão, primavera, outono, inverno. Então todos nós temos isso. E aí vem, a partir daí que você vai entender o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Você não tem entendimento disso agora, mas quando você buscar o Espírito Santo de Deus na tua vida, você vai ver isso. Sejais tomados de toda a plenitude. Você sabe aquelas pessoas plenas? Poxa, você tem um olhar diferente, você tem algo diferente dentro de você. Não é porque aquela pessoa é mais do que você, é superior a você. Se for superior a você, ela não está seguindo conforme a palavra de Deus diz. Com a soberba, né? Com a arrogância, com a vaidade. Mas se você tem isso, você se sente plena perante Deus. Pode estar vindo uma tempestade aqui, mas você sente o calor de Deus. Você sente o abraço de Deus naquele momento ruim. Você começa a ter postura diferente, você começa a ver o que você não via. E aí você vê que o inimigo não é, por exemplo, seu marido. O inimigo não é o seu filho nas drogas. O seu filho nas drogas, por exemplo, o seu inimigo não é o seu filho, que pode estar te batendo, que pode estar te fazendo mal, mas sim a droga nele, o espírito ruim que está nele. E aí você saber lutar com as armas certas, aí você vai conseguir vencer, entende? E aí, a partir daí, ele vai e fala esse texto. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, ele não limitou-se, infinitamente mais do que tudo que pedimos, ou seja, às vezes a gente está pedindo coisas tão pequenininhas, sendo que o Deus é tão grandioso que a gente fica assim, caramba, ele pode me dar mais, mas não só na parte da riqueza, na prosperidade, mas sim também no interior. Conforme o seu poder que opera em nós. Qual está sendo o poder de Deus dentro de você? Então é conforme o poder que opera em nós. Você está permitindo Deus agir em você? Esse é o texto que eu queria passar para vocês. Espero que vocês foram identificados. E comenta aí, caso vocês tenham alguma dúvida, tenham alguma dificuldade, se precisam de ajuda, ou até mesmo, se vocês querem uma oração, um pedido de oração, eu estou aqui. Eu faço sempre um momento de oração, eu e Deus, e vai ser muito gratificante orar por você também. Entendeu? Tá bom? Vamos aí, até a próxima.